Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bibliologia, aqui comunicando com você, seu amigo, seu irmão Tony Souza. É um prazer ter você por aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não esqueça de deixar aí aquele like se você gostar do vídeo. Se você gostar da informação, dê um like, compartilhe para ajudar a gente, de alguma maneira, para que esse canal continue no ar, trazendo informações importantes. Os judeus agora estão tendo que colocar, segundo essa matéria que saiu aqui nesse jornal Israel Today, colocar Jesus, colocando Jesus de volta na sinagoga. Colocando ele de volta na sinagoga. Por quê? Israel, como diz aqui a matéria, você está lendo aí, começa a lidar com a questão de por que as profecias apontando para Jesus foram removidas da liturgia judaica. Exatamente. Essa matéria do Israel Today, escrita pelo jornalista David Lazarus, diz o seguinte, eu vou ler aqui, mas vou deixar lá o link para você acompanhar. Acadêmicos e estudiosos israelenses agora estão dispostos a reconhecer que certas passagens messiânicas foram intencionalmente omitidas das leituras da sinagoga. Ou seja, algumas passagens que tinham lá, que liam dos profetas, tiraram, foram omitidas, não se lê mais. Uma pesquisa, viu? A pesquisa mostra que as passagens foram excluídas da porção semanal por causa das suas conexões, por causa de suas conotações messiânicas. As passagens apontavam para Jesus com tanta clareza que os rabinos ficaram com medo de tê-las na sinagoga. Com medo de que os judeus acreditassem em Jesus? Pergunta a matéria. Uma parte da Torá de Gênesis a Deuteronômio, chamada de Parashat Hashavua, não sei se essa é a pronúncia, Hashavua, é lida a cada Shabat na sinagoga. Adicionada à porção da Torá está a Haftará, que são leituras adicionais tiradas dos profetas. Então, peraí, os judeus, né, o foco dos judeus da leitura bíblica é a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? Os 5 primeiros livros, o negócio deles é total importância e relevância para a Torá, mas tem também os livros dos profetas, Isaías, Jeremias, enfim, tem lá o livro dos profetas, Ezequiel, eles conhecem as profecias lá de Ezequiel, de Isaías. Bom, o que essa matéria diz é a seguinte, a primeira menção dessa prática é encontrada no Novo Testamento, quando Jesus se levanta na sinagoga em Nazaré, no Shabat, e lê o livro de Isaías. Após essa Haftará, Jesus dá um sermão explicando que ele mesmo é aquele de quem a Escritura fala. Eu vou ler para você essa passagem. É bem sabido que a tradição da leitura dos profetas após a porção da Torá no Shabat era um costume em Nazaré. Ou seja, é costume em Nazaré nos tempos de Jesus. Lia-se a Torá e também lia-se um pedaço, lia-se um profeta. Alguém entrava, o mestre lá lia o trecho do profeta. Foi o que aconteceu com Cristo. Leia aí Lucas, até aumentei aqui a letra para você ler, Lucas capítulo 4, leia na sua Bíblia, está aqui a Bíblia online. Diz assim, versículo 14, vou ler do versículo 14 em diante. Então, pela virtude do Espírito Santo, né, do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e sua fama correu por todas as terras em redor. O Senhor Jesus era famoso, mas não porque ele procurava fama, é porque ele fazia a obra e as pessoas o procuravam. Bom, verso 15. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Entendeu o detalhe? Ensinava nas suas sinagogas, entendeu? Nas sinagogas lá da Galiléia. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado. Num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Jesus tinha o costume de ir para o culto, tá? Aos sábados, nas sinagogas. E levantou-se para ler. O Senhor Jesus entrou em Nazaré, cujo nome hebraico é Yeshua HaMashiach. O Senhor Jesus, cujo nome hebraico é Yeshua HaMashiach. Foi-lhe dado, versículo 17 de Lucas 4, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, ou seja, cumprindo aqui o que está dizendo na matéria. Era costume, depois de ler a Torá, então o mestre leu a Torá e depois passou o livro, foi dado para ele o livro do profeta Isaías. Veja bem, foi dado para ele, deram para ele o livro, o senhor lê aí, deram, vamos dizer assim, honra para ele.
E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Preste bem atenção. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, ou seja, voltou o livro, entregou de novo ao ministro. Assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Todo mundo olhava para ele quando ele leu esse trecho. Aí o que ele diz? Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos davam testemunho e se maravilhavam das suas palavras, das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Então, meus amados irmãos, aí está o que está acontecendo agora. Os jovens, as crianças, aqui a foto, as crianças estão lendo esses textos. As crianças estão lendo os profetas, estão interrogando os professores, os mestres lá do judaísmo. Por que não se faz mais o que fazia naquele tempo? Imagina uma criança dessa lendo esse texto de Lucas, do médico Lucas, médico, um intelectual da época, escritor, companheiro de Paulo nas viagens missionárias, e vendo que muitas coisas se cumpriram. Nele se cumpriu muitas profecias, ou melhor, todas as que diziam a respeito deles. Algumas, claro, para aqueles dias, ainda vão se cumprir. E aí eles estão tendo que agora se virar para poder explicar às crianças o que aconteceu. Por isso o título da matéria diz: colocando Jesus de volta na sinagoga. Estão levando ele de volta para lá. Israel começa a lidar com a questão do porquê as profecias apontadas para Jesus foram removidas da liturgia. Ninguém vai ler mais esse trecho. Você está vendo o quão interessante os acontecimentos desses últimos tempos, o rebuliço que o Senhor está promovendo no seio da nação de Israel, incomodando as crianças, incomodando os pesquisadores, os especialistas, para que vamos voltar no tempo. Gente, isso é muito importante do ponto de vista para despertar aqueles que estão dormindo. É claro que aqui no texto muitos negaram, mas muitas pessoas aceitaram essa palavra. Veja o que diz aqui o texto, continuando lendo, ó. Tiraram ele para fora, para matar ele, nesse dia aí. Por isso ele disse, ó, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Começaram a falar, não é filho de José? Esse cara é um comedor de arroz com feijão. Quem é ele? A mãe dele mora ali com os seus irmãos. Começaram a falar isso quando ele leu esse texto. E aí, o que diz? Muitos leprosos foram curados, né? E ele está falando aqui, ele começa a falar. E o que acontece? E todos na sinagoga, versículo 28 de Lucas mesmo aqui 4, ó, versículo 28 para você entender. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Ficaram irados. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Porque ainda não era chegada a hora dele. Ele falou, se apresentou e desceu a Cafarnaum, a cidade da Galiléia, ensinava a todos, ensinava e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade. Expulsou demônio lá desse homem que estava na sinagoga. Lê esse texto. Mas eles o expulsaram, não quiseram. E tem um site aqui com uma notícia que um professor de estudos religiosos tuitou o plano de voltar no tempo para matar Jesus. É isso, eles não querem saber. O senhor Timothy Snedke, estudante de doutorado do Departamento de Estudos Religiosos da Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia, fez uma postagem no Twitter profundamente perturbadora. Essa matéria é um pouquinho antiga, do ano passado. Ele disse que se fosse jogado há 2000 anos atrás no tempo,
com nada além do conhecimento que tem agora, o que você faria? Ele disse, eu iria encontrar e assassinar Jesus de Nazaré. Essa é a proposta dos caras. O Biden, em dezembro passado, ele chamou Jesus de pobre profeta palestino. Que Jesus era pobre, verdade. E que Jesus também era profeta, verdade. E que ele era palestino, verdade. Vivia ali na Palestina, verdade. Na região, geograficamente falando. É claro que Jesus não estava ali nada com envolvimento com essas questões lá que agora acontecem. Agora, se ele falou isso para desmerecer, se ele falou isso para louvar, claro que ele falou já junto com um pastor lá da Igreja Batista, falou para dar honra, vamos dizer assim, mas falou a verdade. Então o mundo todo está se voltando agora para Cristo, principalmente a nação de Israel. E eu vou deixar o link dessa matéria que saiu agora, no mês de março, início do mês agora, dia 10. Agora há pouco, tem 10 dias essa matéria, que eu achei muito interessante compartilhar com todos que acompanham aqui o Bibliologia. Veja bem, os judeus vão ter que colocar Jesus de volta para ensinar na sinagoga para as crianças. Bendito seja o nome do Eterno, né? E as crianças agora vão ter que ouvir falar do Senhor Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yeshua HaMashiach. Saiu no Israel Today, jornal importante, com boas informações. E é isso, os sinais estão aí, as pessoas buscando. Diz a Bíblia, a terra se encherá do conhecimento do nome do Senhor, da sua glória. E por mais que apertem a humanidade, por mais que espremem a humanidade, por mais que sufocam a humanidade, por mais que muitos querem saber de pecar, Deus sempre levanta os seus servos para falar, olha, estou aqui. Expulsaram Jesus, esse cara disse que se pudesse voltar no tempo, matava ele de novo. E por mais que não querem saber dele, perseguindo os cristãos, sempre Deus levanta um para falar da sua palavra. Essa é que é a grande realidade. E nesses tempos difíceis, irmãos, Deus tem levantado aqueles para dizer, Jesus esteve aqui. Ele é o Senhor, ele é o Messias que vocês mataram, que cai na conta deles. Se você ler o Novo Testamento, ele é responsável. Os seus próprios seguidores, os próprios discípulos, apóstolos, eles culpam as autoridades de Israel pela morte do Senhor Jesus. E Anás e Caifás, que eram sumos sacerdotes na época, realmente o entregaram ao Império Romano e exigiram a sua morte. Né? Exigiram que dessem cabo da vida do Senhor Jesus. E aqui nós estamos, meus queridos, agradecendo aí o carinho da sua amizade, da sua audiência. Eu fiquei muito feliz com essa matéria, porque colocaram Jesus de volta, estão tendo que trazer ele de volta. Os seus sermões, as crianças estão procurando saber por que não certas mensagens, certas profecias não são lidas mais nas sinagogas. Imagina a cara deles para responder. Por quê? Por que não estão lendo mais essas profecias? E aí é plano do próprio Deus. Se ele fala aqui que se cumpriram, hoje se cumpre, na verdade, se cumpre diante dos vossos olhos. Olha aqui, ele disse, versículo 21 de Lucas 4, então começou a dizer, hoje se cumpriu esta escritura diante dos vossos ouvidos. Eu posso dizer para aqueles professores lá, para as crianças, sabe por que não lê mais? Porque se cumpriram nele. Por isso que não lê mais, porque se cumpriram no Senhor. Que já foi feito, essa profecia já não tem mais validade, já foi, já aconteceu. Isso é prova. Como eu gostaria de falar para esses meninos essa palavra? E eles estão tendo que falar. Eles estão tendo que dizer. Eu peço a você que compartilhe essa mensagem com o povo aí da sua igreja. Por favor, ajude o canal, deixe o seu like, compartilhe aí com os irmãos, com as irmãs. Que maravilha, né? O Senhor Jesus, à medida que as coisas vão apertando, as pessoas vão tendo mais conhecimento. A verdade está vindo à tona. Nada podemos com a verdade, contra a verdade. Ou melhor, nada podemos contra a verdade. Com a verdade nós podemos tudo. Mas contra a verdade não podemos fazer nada. Eles colocaram para baixo do tapete, não adianta. Não adianta, estão tendo que explicar. Então a gente pede aí o seu like, você que gostou do vídeo, você que não é inscrito por aqui, por favor, nos ajude, colabore conosco se inscrevendo e compartilhando com os seus amigos, com os seus contatos. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua amizade. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos.
Graça e paz.